Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para aqui no meu canal para mais um daqueles vídeos sem corte. Aqui do nada despretensioso, tô no meu hotel aqui em Jerusalém. Nunca imaginei viver isso na minha vida. Tenho escrito algumas coisas, estou num processo de escrever um livro e poder de vez em quando sentar aqui. Eu tô literalmente olhando para o Monte das Oliveiras agora. E escrever tem sido uma experiência incrível. Espero conseguir compartilhar mais desses dias com vocês. Eu fiz vários vídeos, ainda não sei exatamente como eu vou compartilhar isso com vocês, mas obviamente você que me segue, todo mundo, acho que no mundo está ciente do que está acontecendo em Israel agora. A guerra entre Israel e o Hamas, principalmente na faixa de Gaza, e como isso tem gerado uma tensão mundial, né? Bom, é muito raro eu me pronunciar ou eu falar sobre política. Na verdade, embora o meu discurso aqui ele tenha um tom político, e embora tudo que a gente pregue e fale tenha um tom político, não é a minha intenção aqui adentrar essas águas, até porque eu as não domino. Mas, se você me acompanha, deixa eu, e se você acompanha a maioria das pessoas, dos meus amigos e pessoas que estão no nosso contexto de igreja, você já percebeu que nós somos teologicamente pró-Israel. Nós não acreditamos que Israel foi substituído pela igreja. E isso faz da gente pessoas que são ativamente interessadas no destino profético de Israel, sabendo que agora mesmo eu estou olhando para o Monte das Oliveiras, sabendo que Cristo vai retornar fisicamente no Monte das Oliveiras e vai reinar de Jerusalém sobre todas as nações, né? Mas isso, gente, apoiar esse chamado de Israel, apoiar teologicamente esse chamado profético, digamos assim, de Israel, não significa, não é o mesmo que endossar todas as decisões políticas de Israel. Isso não quer dizer que eu apoio Israel em tudo, ou que nós devemos apoiar Israel em tudo. Isso não é coerente, isso não é bíblico, né? E a real é que até que a gente tenha Cristo reinando sobre a terra, nós estaremos sempre em posição de, como eu posso dizer, nós estaremos sempre em uma posição tensa de concordar e discordar de alguma coisa dos nossos governos e amém, isso faz parte. Então, dentro de uma perspectiva bíblica e escatológica, a gente reconhece Israel, a gente reconhece esse papel singular de Israel, mas isso não quer dizer que a gente aprova tudo, ou pelo menos eu e a Bruna, nossa família, quer dizer que nós apoiamos tudo. Por exemplo, nós vemos o sofrimento, eu fui até a faixa de Gaza, eu pude ver o sofrimento daquele povo. É triste demais, é muito triste. Nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando de pessoas reais e que todas as nações devem ser alvo do nosso amor. Todas as nações devem ser alvo da nossa compaixão, das nossas orações e da nossa missão. Agora, isso precisa estar muito concreto para a gente. Antissemitismo, antisionismo, ódio a Israel profético, que se mistura muitas vezes, essas coisas todas. Isso, na minha opinião, não é o caminho do povo de Deus. Então, por exemplo, quando eu postei esses dias, postei hoje, né, que eu estava no Museu do Holocausto, e pessoas mandando assim, mas eles estão fazendo a mesma coisa. Ou postei quando eu fui no lugar da tragédia de 7 de outubro, mas eles estão presos no 7 de outubro. Gente, são dores reais, pessoas reais. Nós não precisamos diminuir a dor histórica de Israel por conta de uma outra dor. O caminho é sentir de maneira igual ou de maneira proporcional essas dores, nem sei. Bom, não quero abrir muitas portas, até porque, como eu disse, não é minha área, eu posso
ofender alguém, falar algo errado aqui. E não é meu desejo. Então, nós não apoiamos tudo que o governo de Israel faz. Como, por exemplo, eu creio no chamado... Por exemplo, eu creio que é vontade de Deus, e Deus quer usar a América do Sul como esse berço, esse lugar que envia missionários para todas as nações. Isso não quer dizer que eu aprovo tudo que a América Latina e a América do Sul faça. Bom, é um exemplo meio discrepante, até porque a história bíblica não apresenta o Brasil, mas apresenta Israel, mas só para dar um pouco de contexto. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui é que existe sim uma guerra espiritual acontecendo e eu percebo que às vezes a gente não dá muita atenção para isso. A gente precisa discernir as forças invisíveis por trás das tensões visíveis, né? Vivemos em eu até escrevi isso para as pessoas me interpretarem bem. Vivemos tempos complexos em que narrativas políticas, interesses econômicos e batalhas ideológicas se entrelaçam. Mas, para nós que cremos, há também uma dimensão espiritual em jogo. Uma batalha pelas afeições, pela verdade e pela fé no Messias. Precisamos de discernimento espiritual, não para julgar apressadamente, mas para orar com profundidade, amar com sabedoria e proclamar a esperança de Cristo em meio às trevas. Então, dito esses 3 pontos aqui, eu também quero reforçar talvez um 4º ponto. Opiniões equilibradas devem ser valorizadas, mesmo quando a gente não concorda em tudo. Então, a gente não pode se tornar um povo que esconde opinião também, sabe? Que é apolítico, nem sei se esse termo existe. Esse não é o caminho. E aqui deixando um pouquinho da minha opinião, essa guerra, pelo que eu vi, pelo pouco da minha experiência que eu tive aqui pesquisando, ela é muito mais tensa e ela é muito mais histórica do que a gente possa imaginar aí no nosso mundo, no Brasil, nas Américas, na Europa. Ela é muito mais profunda, gente. E a guerra real é Israel tentando segurar uma invasão terrorista de árabes extremos, né, muçulmanos extremos, tentando literalmente exterminar Israel de judeus. Eles não querem os judeus. From the river to the sea, Palestine will be free. Esse rio é o Rio Jordão e esse sea é o mar Mediterrâneo, né? Ou seja, eles querem limpar a região toda de Israel de judeus. Bom, meu ponto aqui não é discutir sobre a minha opinião, eu posso fazer isso em outro momento, mas reforçar esses 3 primeiros pontos e reforçar que a sua opinião ela é valorosa. Você não tem que jogá-la fora, você não tem que fingir neutralidade. Eu acho que nós precisamos nos questionar, sim. Nós precisamos buscar o coração de Jesus. Nós precisamos buscar um coração amoroso, mas sem, cara, relativizar a dor das pessoas e, acima de tudo, sem relativizar as escrituras. Bom, que o Senhor nos dê graça para isso, né? Falar é muito fácil. Mas é isso, eu pretendo compartilhar mais com vocês da minha experiência aqui. Amanhã vai ter live no meu canal de adoração. Vamos estar eu, Marcos Brunet, André Aquino, né? Vamos ter também um grupo de judeus messiânicos e um grupo de árabes que creem em Jesus também. Vamos ter um momento de adoração e intercessão pelas nações e pelo retorno de Jesus. Então, se você segue meu canal, por favor, participe com a gente.